de volta então com mais um quadro, não, o último quadro desse programa que tá sensacional, né, Mauro? Verdade, agora momento jurídico, um momento que as pessoas esperam para saber das novidades das leis, né, das coisas Agora mais é o sérias. papo sério agora, fica ligado, porque o tema de hoje, gente, é muito importante para você que aí tem que se organizar para 2017. Olha só, o tema é justamente esse: organização e planejamento financeiro. Como enfrentar esse problema? Né? Então, quem vai estar abordando esse assunto hoje, nada mais, nada menos que nosso querido amigo Marcelo Alves, ele que além de síndico profissional, que atua realmente, né, no dia a dia do síndico, também ele faz toda a parte de assessoria jurídica ao nosso programa Sind Solution. Muito boa noite, Marcelo. Muito obrigada pela sua presença hoje. Boa noite, Liliana. Boa noite, Mauro. Obrigado pela oportunidade, né? E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Pois é, Eliana, Marcelo, hoje nós vamos falar de um assunto que assombra um pouco. Assombra pelos números, assombra pela fase que estamos vivendo hoje em dia no país e pela falta de preparo, né? Você tem algumas informações aí, parece que 40% dos condomínios não estão preparados para 2017, né? E o que fazer com este número alarmante? É verdade, Mauro, você tem razão. 40% dos condomínios não estão preparados e não sabem nem o que fazer agora em 2017 mesmo, é verdade. Então imagina, você tem uma alternativa, aumentar condomínio? Não dá, né? Então vamos buscar alternativas. Uma delas é redução. Mas como reduzir? Parece que é até uma mágica, né? Tirar coelho da cartola. O que fazer, né? Mas é um assunto que nós já falamos aqui recentemente, né? Uma das providências é a profissionalização do síndico, né, Marcelo? Você que é síndico profissional e sabe que o bom síndico profissional é aquele que se paga, é aquele que traz o resultado para o condomínio, que tem um perfil totalmente diferente do síndico tradicional. Exato. Alguns prédios, aí, se você pegar como exemplo, um prédio de 20 anos, muitas vezes ele acaba não mudando muita coisa. Ele se mantém e a pessoa tem lá a redução de condomínio, parece que está confortável, mas na verdade não. Tendo um profissional, o que ele vai fazer? Ele vai analisar pontos e vai identificar o que ele pode fazer para reduzir. Em alguns casos, assim, eu vou até apresentar para vocês hoje, né, um caso que nós conseguimos cerca de R$ 28 mil de economia. Se fosse síndico morador, com certeza ficaria pela isenção e o prédio estaria perdendo R$ 28 mil, que é um número extremamente grande. Até pela falta de preparo do síndico. Não é verdade, não é falta de boa vontade, é falta de conhecimento. Para, às vezes, negociar um item que não é do perfil, ele não conhece, não é da expertise dele. E o síndico profissional é obrigado, de alguma forma, a saber de vários assuntos. Faz parte da formação do síndico profissional entender do negócio de condomínio, né? Da parte realmente profissional do condomínio. E você comentou que foi um poço artesiano que nós estamos falando, quer dizer, coisas muito interessantes. Aparentemente, que não trariam nenhum tipo de lucro, talvez um bom negócio, vamos dizer assim, mas lucro não. E é possível fazer isso, né, Marcelo? Sim, é possível. A primeira etapa mais importante é mapear o condomínio, que seria o quê? Você ter a dimensão do seu prédio para saber o que você pode reduzir. Então, as quatro maiores despesas de um prédio. Uma delas, a primeira, é a folha de funcionários. Essa é extremamente grande. Na sequência, água, gás e luz. O restante são despesas ordinárias, mas assim, essas 4 primeiras despesas foi a que nós trabalhamos agora nesse caso de sucesso, e nós começamos em 2014. A primeira grande economia foi R$ 22 mil por mês. Com essa economia, nós conseguimos implantar um projeto que chama controle de acesso biométrico. Esse controle de acesso permite que as pessoas acessem o prédio e são controladas eletronicamente. Com isso, reduzimos um posto de trabalho. E esse posto, ele dava exatamente o valor de 22 mil. Foi a primeira grande economia agora para 2016. Pois bem, com a futura crise hídrica que pode vir a acontecer, preocupados com isso, nós pensamos em fazer o quê? Vamos instalar um poço artesiano. Um poço artesiano custa em média uns 120, 130 mil. Precisa de rateio, é muito comum. Nós fizemos ao contrário. Com a economia da empresa, da parte terceirizada, implantamos o poço, que já está finalizado e está sendo pago com as reduções. Aí novas reduções aconteceram, porque eu tive menos posto, menos gasto com luz e menos gasto com água. Resumindo, nós conseguimos nesses poucos pontos cerca de R$ 27.500. E o poço, como você comentou, ele vai nos trazer também a redução no futuro, porque a gente pode deixar de consumir aquela tarifa mínima. Então ainda tem essa parte, além da segurança de não faltar água, ainda tem a redução na conta principal. É uma
uma coisa interessante porque você faz um planejamento, você faz toda uma estratégia de economias a curto prazo que promovem economias a médio e longo prazo, né? Então, isso tudo gera uma dinâmica no condomínio e uma espiral produtiva daquilo, né? Quer dizer, ou seja, você identifica rapidamente economias rápidas, foi o caso do posto de trabalho, etc., com algum tipo de... E às vezes você precisa investir para poder promover aquela redução, e em seguida você consegue a aquisição de um outro produto que vai te promover uma economia a médio e longo prazo muito grande. Então, na hora que você coloca no papel, anualmente faz uma diferença enorme, né, Marcelo? Aí sim, só esse exemplo que nós passamos de cerca de 27 mil por mês, dá mais de 300 mil ao ano. Então, assim, 300 mil você já pode pensar em pintar uma torre, você já pode fazer um lazer a mais para os jovens, você pode pensar em muitas coisas. Então, Caso assim, por exemplo, é uma prática do síndico, por exemplo, chegar a essa época do ano, né, outubro, novembro, ele já pensar nessa previsão orçamentária, ou ele ainda não tem essa definição, assim, de se preocupar, ou é só questão do país, essa questão do país que está todo mundo preocupado em crise aí, redução de custos? É uma prática que tem que existir isso para o síndico? como se fosse uma empresa, né? Porque uma empresa, anualmente, ela faz uma previsão orçamentária do ano seguinte, né? Às vezes até de mais anos, né? Mas o condomínio, isso não é só uma prática comum, né? No condomínio, a pergunta é excelente, viu, Liliana? Mas no condomínio geralmente acontece no início do ano. As pessoas vão esperar virar o ano, vão se preparar para carnaval, o que quer que seja, então eles começam a se preparar nos primeiros 3 meses. Mas eu acho que é muito tempo, né? Ainda mais com a crise que está o país, acho que precisa antecipar, não dá para esperar, a verdade. Ver realmente esses custos, né? Que, aliás, nós assim, por exemplo, geralmente o condomínio ele não sabe o que vai acontecer em 2017, né? De repente dá um aumento e ele não tem a condição de assumir, começa a gerar inadimplência, começa a gerar problemas, né? Então, assim, tudo que a gente puder já antecipar e prever, com certeza o resultado vai ser muito melhor, né? E para você ver um detalhe, parece pequeno, mas ele chega a ser astronômico. Há cerca de 30 meses atrás, quase 3 anos, quando você consumia 1.000 litros da concessionária de água, né, aqui no Santo André, em alguns lugares Semasa, Sabesp e tudo mais, você pagava cerca de R$ 23. Era bastante. Hoje já está em 48, quase dobrou. Parece pequeno, não parece? 48 não é muita coisa. Multiplica por 1.000 apartamentos. Então a conta que era cerca de 23 mil passou para 48. Isso aconteceu com a energia elétrica também. O quilowatt, né, ele custava, 22 centavos. Hoje ele está em 41 centavos. E o tempo é bem pequeno. Então, a mesma coisa, 41 centavos é pouquinho. Mas multiplica por milhares de quilowatts. A questão dos custos serem cobrados a nível de condomínio mesmo, geral. Já existe aí, já vem existindo essa questão da individualização de custos, né, por condomínio, por apartamento, que isso também já vem ajudando também a redução de custos do condomínio, né? Sim, a despesa principal, né, que no caso o medidor, ele é feita a tarifação, eles rateavam anteriormente. Com a individualização, que cada um tem seu hidrômetro, aí já facilitou bastante, porque quem consome mais paga mais, né? E até incentiva as pessoas a consumirem menos, é bem observado mesmo. De famílias enormes, e às vezes uma pessoa morando sozinha pagava por todos, né? Então, assim, eu acho que isso foi um benefício, né, em relação à pessoa que às vezes tem uma família pequena, né, do que aquela que consome demais e acaba tendo o mesmo custo, né? Então, não era justo isso. Né? Tem um esbanjador, né? Porque não é só a família grande, né? Então, tem cara que é esbanjador, né? Aliás, tem gente que se aproveita disso, sabendo que vai ser rateado. Você não promove economia nenhuma. Você vai ratear mesmo, tá tudo certo, né? Infelizmente a gente tem que conviver com essas pessoas também, né? Quais as despesas hoje que você, pela sua experiência, que existe o maior número de custos hoje para um condomínio? As despesas principais que geram maior custo, a primeira delas é a folha de pagamento, tanto terceirizado quanto próprio, em média 60%, né? A próxima grande despesa do prédio é a água. Então, a segunda maior despesa. A terceira, energia elétrica, e o gás é a quarta maior despesa. Tem prédios que chegam a consumir 36 toneladas de gás por mês.
É muito gás. Aí você multiplica por R$ 4, é infinito o número por mês, 130 mil. Então, tem prédios assim que são verdadeiras fábricas. Eu faço um paralelo muito particular de um condomínio com uma cidade, né? Porque assim como aumentar impostos, aumentar o condomínio fica fácil, né? O que a gente vê, né, qualquer cidade, qualquer metrópole, como São Paulo, é a má gestão, né? Você vê a má gestão de concessionárias como a Sabesp, né? Foi mal gerida durante anos, o que nos obriga hoje a conviver com falta d'água, assim, enfim, com preço alto, por falta de preparo, né? Isso acontece com a energia elétrica, com a nossa matriz energética. Isso é fruto, né, da má gestão, da má administração. E a mesma coisa acontece no condomínio, né? Então você percebe de síndico que sempre a solução é aumentar o condomínio, né? Eu fico muito desconfiado com isso, porque ninguém aguenta mais impostos, também ninguém aguenta mais aumento de nada, né? Você busca hoje soluções criativas e uma boa gestão, uma gestão responsável, né? Hoje com as novas leis, né? Não são tão novas assim, né? Que a responsabilidade do síndico, que hoje é jurídica, né? Sobre o condomínio, ele se obriga a ter a moralizar a sua gestão, né? A ter realmente uma postura condizente com representar toda aquela comunidade, né? E você tem notado, você é um palestrante além de tudo, você tem notado que é um caminho sem volta. O síndico profissional é um caminho sem volta, justamente pelo resultado que ele traz. Sim, eu vejo como uma necessidade. Muitos prédios, eles acabam assim, não tem como falir, claro, mas eles acabam ficando em situações muito desagradáveis por não ter pessoas profissionais. Esse exemplo que eu comentei sobre economia, não é que economizou num determinado ano e acabou, ele tem que continuar buscando alternativa, porque é muito fácil você administrar tendo dinheiro, super fácil. Mas você vê o bom profissional é não tendo dinheiro, ele tendo que arrumar recursos. Exatamente, aquilo a gente costuma dizer, brincando, tirar coelho da cartola. Então, o que nós fizemos agora nos últimos 4 meses foi tirar coelho da cartola. Nós conseguimos garimpar R$ 27.500 de uma situação que não poderia acontecer. E não acontecia nunca. Então, realmente, esse cenário de mudar do profissional, né, tirar o morador e mudar o profissional, ele realmente é uma necessidade. Eu acho que o distanciamento, a distância correta que o síndico morar no prédio, dá para ele uma visão mais ampla, em geral melhor, né? E também dificulta um pouco, coisa que nós aqui somos frontalmente contra, nós fazemos realmente campanhas, que é a corrupção dentro de condomínios, né? Que é um assunto para um próximo capítulo aí da nossa conversa, mas a corrupção de condomínios que todo mundo fala, mas é uma minoria. Não é uma minoria, né? Infelizmente, nós sabemos, nós que estamos aqui trabalhando com condomínios, sabemos que não é uma minoria e que traz um custo altíssimo para o próprio condomínio. Então, eu acho que esse distanciamento faz parte, eu acho que deve fazer parte, inclusive, a aquisição de um síndico profissional, do planejamento para 2017. Nós acreditamos muito nisso. Sim, até eu vou te dar um exemplo sobre esse distanciamento que é importante. Você é morador, né, morador e síndico, você teve que multar um vizinho seu porque ele mudou a fachada. E, para sua sorte, ele mora no mesmo bloco que você. Aí você vai pegar o elevador, você sai da garagem. No mesmo andar, né? Isso, mora no mesmo andar. Aí você sai do elevador e dá de cara com esse vizinho. É muito chato isso. Então, já o profissional, ele vai ter o local específico para estar atendendo, fez o atendimento e sai tranquilamente. Então, assim, realmente, esse já é um ponto crucial. E o acesso, né? O que eu venho notando é um pouco a perda do controle que as administradoras tinham sobre síndicos moradores, né? Porque, até por uma questão de conhecimento, as administradoras acabavam dando tinha uma força muito grande, porque era onde o síndico se apoiava, né? Já o síndico profissional, não. Ele acaba tendo uma certa independência da administradora
Essa independência pode ser muito benéfica, se bem feita, né? E reduz. Sim, que deve, não pode e não deve. Porque, na verdade. Não precisa de se desligar. Eu acho que é assim, como- a competência, né, na verdade, a parte de conhecimento é algo que é importante para o síndico, ele tem essa independência sim, mas o apoio de uma administradora, eu acho que também vem de encontro a beneficiar, né? É fundamental e tira, e dá transparência. Uma coisa que é muito interessante, é o que deveria acontecer em qualquer cidade, em qualquer governo, dá transparência para a gestão. Né? Você vê que você está assistido por um síndico profissional que sabe o que está fazendo, ele tem que mostrar resultado porque ele é profissional, né? Ele se ampara com a administradora que na mesma proporção também conta com este síndico, e isso tudo resulta numa economia muito grande, numa qualidade de serviços dentro do condomínio. Esse é o melhor dos mundos, né, Marcelo? Exatamente, o melhor dos mundos. Essa parceria que a Liliana comentou, realmente ela é bem interessante, mas o profissional, a diferença, a gente até queria ter complementado de uma seguinte forma. A gente percebe que as pessoas, ao contratarem, ao buscarem um síndico profissional, elas imaginam que aquela pessoa vai ficar sobre as ordens diretas de milhares de pessoas. E ao contrário, ele está lá para facilitar, ele está lá para fazer com que o condômino seja um empresário. O empresário ele quer duas coisas, rentabilidade e sossego. Senão não faz sentido, né? Então, como a profissão ainda não é regulamentada, né, que seria interessante o quanto antes isso acontecer, a gente tem batalhado para isso, mas as pessoas que fazem a contratação, elas acabam imaginando, vai ter lá um office boy, né? Alguns acabam até tratando dessa forma, e não um profissional que está ali para avaliar, para trazer reduções, que inclusive vai colocar a casa em ordem. Tem um exemplo grave de um prédio que ele chegou a ficar 15 anos com a VCB vencido, que é aquele documento do Corpo de Bombeiros. Passaram-se meia dúzia de síndicos moradores e nunca viram isso. E é uma coisa extremamente séria, se tivesse Então, assim, olha a diferença de você fazer a avaliação correta, para você ter alguém que conhece a fundo, sabe as fragilidades de um prédio, né? Então, eu acho essa é a parceria ideal, né? Você ter a qualidade da presteza, do expertise de um síndico profissional. É a soma de competências dos dois lados. Até porque o Syndic Solution não faria sentido sem isso. O nosso programa vem justamente aí, né? Ele dá suporte para você que é síndico profissional. Quer dizer, o síndico que está nos ouvindo agora, ele está esclarecendo uma série de dúvidas. E que ele não tinha onde buscar. Então, ele vai no nosso blog, ele vai no nosso site, ele vai assistir o programa, ele vai fazer perguntas, aliás, participe, @uptv.com.br, vai perguntar, vai sugerir pautas que são dificuldades que ele se confronta diariamente, e é justamente aí que o Syndic Solution entra, que é para dar informação de qualidade, né, e moralizar esta relação entre condômino, síndicos e administradoras. Né? E nosso tempo sempre já acaba. se esgotou, né? A Liliana fica assim para mim, eu fico desesperado, mas é assim não, que mas funciona. Realmente, mas o Marcelo ele sempre traz assuntos de muita importância, e essa questão de você se planejar agora para 2017, não podia deixar de falar, né, Marcelo? Mas eu acho que agora vem aí a conscientização mesmo, né, de final de ano, para todo mundo sentar, já planejar, seja com os condôminos, seja com os conselheiros, mas já buscar realmente saídas para soluções que terão que vir de alguma forma ou de outra, né? Queria agradecer mais uma vez você, Marcelo, já convidando você para vir nos próximos programas aí, que você sempre, com tanto conhecimento, né, tem nos ajudado bastante aqui no Syndic Solution, viu? Obrigado pelo convite, obrigado e uma boa sorte para todos nós aqui, né? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Syndic Solution, até semana que vem. Isso mesmo, todas as terças-feiras, às 17h30, aqui na UpTV.